da época de Leonardo da Vinci. Então, ele fez a ilustração, é como se a gente desenhasse Jesus hoje, pintasse Jesus hoje, de terno e gravata, é, é, e todo mundo ali de camisa polo, de camisa social, em volta de uma mesa. Foi isso que Leonardo da Vinci fez. Na realidade, a roupa que eles usavam era bem diferente da que ele ilustrou. E a mesa não era nem mesa, porque na época de Jesus não se usava a mesa, se usava um tablado, muito próximo ao chão. Quando nós estudarmos evangelhos, nós vamos estudar isso. E vocês vão ver assim que realmente não tem nada a ver. É bonita a pintura, mas não tem nada a ver com o que aconteceu. Isso se chama anacronismo. É eu interpretar um fato antigo com as coisas atuais. Então, por exemplo, tem gente que fala, não, que Elias lançou a capa, e a pessoa tenta interpretar de um jeito no molde atual, e às vezes acaba fugindo do real sentido do texto. Porque muitas vezes o significado de uma palavra naquela época era um e nos dias de hoje é outro. Daqui a pouquinho nós já vamos falar sobre como evitar isso. Nós vamos falar do problema, daqui a pouco a gente fala da solução. Então, anacronismo semântico é quando eu pego uma palavra lá da época dos tempos bíblicos e tento interpretá-la usando as coisas de hoje. Muitas vezes eu vou incorrer em erro porque o significado de uma coisa lá atrás era um e nos dias de hoje é outro. Outra coisa, desprezar o propósito original do texto. Esse também, gente, é um problema muito comum. Por quê? Porque é claro, nós temos muitos textos na Bíblia e eles vão trazer princípios para nós. Só que tem promessas na Bíblia que não são para mim, não são para você. Fato. Tem textos que não foram direcionados nem para a igreja. Fato. E aí tem gente que pega, acha que tudo pode pegar e, isso é promessa de Deus para você, irmão. E não é. Então, há uma necessidade de se interpretar. Inclusive, tem profecias que já se cumpriram lá há centenas de anos atrás. E tem, vai acontecer na sua vida. Não, calma, pera. É necessário se entender ali o real sentido do texto. O que foi falado, a forma como foi falado, para quem foi falado. Vocês estão percebendo que é uma coisa assim, são erros comuns, mas não é difícil de você evitar. Outra coisa, tirar conclusões ignorando os elementos próprios da cultura em que o autor está inserido. Então, por exemplo, você pega uma parábola de Jesus, você vai perceber que ele se utilizava de coisas comuns da época, que naquela época tinham um significado. Nos dias de hoje, nem sempre vão ter os mesmos significados. Depois a gente traz alguns exemplos. Outra coisa, incluir elementos próprios da cultura em que o intérprete está inserido no trabalho da interpretação. Então, por exemplo, aqui tem voltando na questão da capa. A capa de que Elias usava era um paletó. Então, tem pregadores, às vezes, que para tentar dar uma contextualizada, eles acabam trazendo coisas da cultura atual e aplicando no texto. É claro, gente, que há situações em que isso é plausível, você fazer uma conjectura é permitido, mas tem que se tomar muito cuidado quando se faz isso. Porque tem gente que vicia e tudo ela começa ali a trazer para a cultura da época, e aí, se ela não fez o dever de casa de olhar o real sentido, ela começa a produzir heresias, começa a trazer coisas que não condizem com o que foi escrito na Bíblia. Então, às vezes a gente vai pregar para adolescente, para jovem, a gente traz ali, né, um linguajar mais contemporâneo,
traz ali umas ideias, mas tem que se tomar muito cuidado quando se faz isso, porque o risco de se falar coisas que não estão coerentes com o texto é muito grande. E aí é aquele pregador que começa a falar, isso, você, mas onde, de onde que tirou isso? Aí você procura na Bíblia, mas cadê isso? Às vezes a pessoa ela pega uma citação de alguma coisa atual, de uma coisa atual e emenda com o texto, e não. Então, gente, ó, parece, a princípio, quando a gente olha, parece difícil, mas não é. E já que, que nós vamos entrar um pouquinho nos recursos que nós temos que impedem que essas coisas aconteçam. Por exemplo, gente, e aí uma coisa, um cuidado que a gente tem que tomar. É, tem coisas que você não tem uma definição clara, exata. E eu vejo muito pregador, às vezes, chega ali, é isso, e acabou. E é taxativo. É muito melhor ter uma postura humilde. Falar, olha, é, há estudos que indicam que é assim. Pronto. Você foi honesto com a realidade. Que tem muita coisa que não tem. Não tem ali uma palavra final. E aí você é honesto. Agora tem gente que, às vezes, para querer passar uma ideia de que tem conhecimento, enfim, se coloca ali como dono da verdade sobre assuntos que não tem como você bater o martelo, a palavra final. Bom, vamos em frente para a gente poder. Aqui. Comprometer o texto com sistemas teológicos ou denominacionais, entre outros. Então, por exemplo, você pega o texto de Mateus, capítulo 6, versículo 18. É, é, Jesus falando para Pedro: você é Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica, ela usa esse assunto para dizer que Pedro é é a base da igreja e é o primeiro papa. Então, você tem toda uma teologia de uma ramificação cristã, fundamentando um dogma em cima disso aí. Só que quando a gente vai ler o texto, você vai ver lá, e vocês, quem dizem que eu sou, Pedro faz uma declaração, não é? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus responde a Pedro: e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A Igreja Católica está dizendo que Jesus edificaria a igreja em cima de Pedro. Só que quando você estuda o texto, e, e aí a gente já entra na questão da solução. Você vai ver que o termo que Jesus usa para Pedro é, é Petrus, tu és Petrus. Petrus em grego significa pequeno pedregulho. Então, ó, Jesus falou, Pedro falou, tu és o Cristo, filho do Deus vivo. Aí Jesus responde, e eu te digo que você é Pedro, Petrus, uma pequena pedra, um pedregulho. E sobre esta pedra, aí o termo que Jesus usa aí é Petra, uma grande rocha, um alicerce, edificaria a minha igreja. Então, quando você olha, faz um estudo mais aprofundado, é óbvio que Jesus está falando da afirmação, da declaração que Pedro disse. Ele é o Cristo. Entende? E aí, quando você olha outros textos, fica bem óbvio. A pedra de esquina, a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular. Todos esses textos se referindo a Cristo. E aí eu pergunto para você, quando Jesus fala sobre esta. Oh, gente, Deus me deu uma esposa muito abençoada. Olha só, vocês estão servidos aí? Obrigado. É, quando você estuda o texto, e aí não é um estudo aprofundado, não é nada demais. É um estudo simples. Você vê que quando se fala de Petra, não teria como se falar de um homem. Estás falando do Filho de Deus.
E aí eu tenho vários outros textos que respaldam isso. Ou seja, os teólogos católicos erraram. A propósito, se Pedro foi o primeiro papa, temos outro problema, porque Pedro era casado, Jesus curou a sogra de Pedro. Então vocês estão vendo como se gera problemas históricos por se pegar textos isolados e formular ali uma doutrina em cima de algo? Pastor, eu tenho uma dúvida. Teor histórico, né? A gente começa a contar os anos, né, antes de Cristo, depois de Cristo, após o nascimento ou após a morte de Cristo. É o nascimento, certo? O nascimento. Isso Certo. Não, é mesmo. que eu vi um vídeo hoje, achei até bem engraçado isso, de dois rapazes, né, da Igreja Católica, fazendo algumas perguntas para Alexa, né, da Amazon. E aí uma dessas perguntas era quem criou a Igreja Católica. E aí a Alexa, ela fala que foi Cristo no ano 1 depois de Cristo. E aí eu pensei, como Cristo criou a Igreja Católica assim que ele nasceu? Então, tipo, eu fiquei um pouco me questionando quanto a isso. Então, é que assim, é um assunto amplo, porque o termo católico, você sabe o que significa católico? Alguém sabe? Significa, Não. significa universal. Então, a princípio, a Igreja Católica, ela era católica mesmo. É a Igreja Universal, ou seja, uma igreja única. Então, é um debate amplo. Agora, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela vai surgir em um outro momento da história. Só que isso é assunto para a matéria, história da igreja. Inclusive, só para deixar vocês aí com a pulga atrás da orelha, Jesus não nasceu no, no, no ano no ano 1, tá? Desculpa, mas está errado o calendário. Na matéria História da Igreja, nós vamos. Na matéria Evangelhos, nós vamos estudar isso. O ano, o ano 1 não é o ano 1. O, o padre que fez a contagem errou a conta. Só para vocês terem uma ideia, o pessoal que estava ali achando que o mundo ia acabar na virada do milênio, do primeiro milênio, ou agora, né, na virada do segundo milênio, quem vivenciou isso, o pessoal lá, o mundo vai acabar, né, de 1000 passou, de 2000 não passará, lá o vidente falou isso. Na realidade, se isso fosse acontecer mesmo, se o mundo fosse acabar na virada do segundo milênio, o mundo provavelmente teria acabado em 1995, 1996. O calendário está errado, mas esse é assunto para outra matéria. Bom, gente, vamos em frente aqui. É para bagunçar a cabeça mesmo. Erraram a conta, irmã. Comprometendo o texto. Essa frase é uma frase que ela é uma frase muito bacana e eu queria trazê-la para vocês hoje. Aqui eu tenho uma charge, não sei se dá para vocês verem aí, mas exemplifica bem. Olha só, é um pastor, esse pastor tem uma cara de louco, né? E ele está celebrando um casamento. E olha o que ele fala: convida todos os presentes a abrir a Bíblia em Lucas, no capítulo 23, no verso 34, amém? Aí, quando ele lê o texto, olha o que ele está falando para os casados: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Então, assim, é uma brincadeira, é claro, né? Nada contra o casamento, tá, gente? E também, um texto desses, como ele iria aplicar para um casal? Então, perceba que o contexto não tem nada a ver. Olha a plateia, os irmãos ali, todos assustados e se perguntando: o que esse pastor está falando aí? Mas é o que? A pessoa que às vezes ela tá com uma ideia na cabeça e ela quer respaldar a ideia dela, então ela pega qualquer texto que respalde aquilo e vai falar. E muitas vezes o camarada ele tem um poder de oratória bom
E ele consegue ali, né, tirar ali expor as suas ideias. Só que ele está expondo as suas ideias, não o recado de Deus. Então, essa frase, acho que ela sintetiza bem isso. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Como a irmã falou lá no começo da aula, é texto isolado, a parte B do versículo ali, é muito perigoso isso. Texto fora do contexto é pretexto para heresia. Bom, agora que nós falamos aí sobre esses perigos da exegese, que é aplicar aí o intérprete, ele coloca as ideias dele no texto, nós vamos ver aqui como evitar isso. Bom, gente, a importância da hermenêutica. Texto nenhum existe independentemente do pensamento do seu autor. Deus é o grande autor das escrituras e que se valeu de escritores da qual em seu tempo e cultura. O que significa isso? Significa que quando o Espírito Santo inspirou Paulo, o Espírito Santo não anulou Paulo. Ele usou ali as características do Paulo para escrever. Quando o Espírito Santo inspirou Pedro, ele não anulou Pedro. Ele usou as características de Pedro para escrever. Quando o Espírito Santo inspirou os profetas, ele usou as características dos profetas. Então, cada uma dessas pessoas tinham ali uma cultura, estavam dentro de uma época. Então, naturalmente, isso vai aparecer na linguagem que a pessoa utilizou para expressar o recado de Deus. É por isso que é importante que a gente tenha isso em mente. Olha só, dos pregadores, espera-se total fidelidade na tarefa de porta-voz de Deus. Aí reside toda a importância da hermenêutica. Então, uma pessoa que prega a palavra de Deus, ele é um porta-voz de Deus. Ou seja, ele tem que transmitir o recado de Deus. É esse o compromisso do pregador. É esse o compromisso de quem ensina, de quem ministra, é transmitir a mensagem de Deus, não o seu achismo, não a sua opinião, mas o princípio, a verdade que está contida nas Escrituras. E olha só, aí reside toda a importância da hermenêutica. Ah, sim, tem mais dois riscos aí, antes da gente falar de alguns recursos. Primeiro, é uma ideia que pode surgir quando a pessoa vai utilizar textos, é a ideia da magia. É a crença que o ritual tem o poder de dobrar a divindade. O que significa isso? Tem pessoas que acham que se você fizer tal coisa, você move o coração de Deus. Então se cria uma espécie de feitiço. Quer ver um exemplo, acho que um exemplo padrão? A sua oração, sem citar a denominação, mas vocês vão saber. A sua oração ela será respondida porque nós vamos queimá-la na fogueira santa de Israel. Se for na fogueira santa do Brasil, Deus não responde, porque na fogueira santa de Israel, Deus opera, entende? Então, cria-se a ideia de que é uma espécie de feitiço. Sabe? Oh, se você fizer esse ritual, isso acontece. E qual a base bíblica? Qual a fundamentação para os dias de hoje? Então, há que se tomar muito cuidado. O outro um outro risco que tem que se atentar aqui, deixa eu colocar aqui só para gente, é o fetiche. É a crença de que determinados objetos podem
me colocar em contato com a divindade. Então também é um cuidado que a gente tem que tomar, porque muitas vezes a pessoa ela coloca ali a sua fé em amuletos, enfim, como os católicos fazem ali com o crucifixo, por exemplo. E a pessoa ela deposita a fé dela naquilo, achando que aquilo vai atrair o favor de Deus. Então é muito importante, gente. E aqui eu quero pedir para que vocês tenham é, muita tranquilidade, muita sabedoria e muito discernimento. Não quer dizer que qualquer campanha que tiver na sua igreja, as campanhas que o seu pastor está fazendo, é tudo do demônio, é do diabo, ele está. Não, não é isso. Sabe? Pensem ali, por exemplo, na serpente de bronze no deserto. Deus tinha mandado uma praga, serpentes estavam matando as pessoas. Aí ele manda fazer uma serpente de bronze. Quem olhava para a serpente era curado, sobrevivia. Então, gente, aquilo era um símbolo de que eles olhariam, inclusive, era um símbolo que vai ser retomado no Novo Testamento. Mas não é o material ali, a serpente de bronze, que quem estava curando era Deus. Vocês estão entendendo? É isso o cuidado que se tomar. É o que vai acontecer no Antigo Testamento quando eles acham que a Arca da Aliança vai dar-lhes a vitória na guerra. Não é a arca que dá vitória, é a presença de Deus que dá vitória. Então é um cuidado que tem que se tomar. Nós não estamos falando contra se usar símbolos, mas é necessário que se deixe claro que quem executa é Deus, quem faz é Deus. Entende? Assim, por exemplo, se você orar lá no monte, Deus vai te ouvir. Peraí, mas qual a base para dizer que se eu orar no meu quarto, Deus não vai me ouvir? Então tem que se tomar cuidado com isso. Agora, eu estou falando contra ir orar no monte? Não. Porque uma pessoa que vai no monte, ela está separando um tempo com mais qualidade para Deus. Deus honra isso. Mas não quer dizer que se eu orar no meu quarto, Deus não vai me ouvir. Então, na realidade, gente, as nossas ações, elas trabalham mais a gente do que o próprio Deus. Por exemplo, jejum. Até a gente fala, não, o jejum move a mão de Deus. Não, o jejum move a gente. O jejum nos deixa mais sensíveis à voz de Deus. Ele nos deixa ali mais ligados a Deus. Então tem que se tomar muito cuidado com isso. Vocês estão conseguindo entender? Tá ficando claro? Então, gente, não, pelo amor de Deus, não estamos falando contra a campanha, contra símbolos, estamos falando contra a interpretação errada dessas coisas. Por exemplo, se tiver na casa de vocês, eu vou olhar na cara de vocês, vai rir e eu vou saber. Tem gente que deixa a Bíblia aberta no Salmo 91, entende? Porque o Salmo 91 afugenta Satanás. Desculpa, irmão, não afugenta. O que afugenta Satanás é a nossa fé em Deus, é a nossa comunhão com Ele. A Bíblia aberta no Pastor, Salmo 91, pode falar, irmão. deixa eu fazer uma pergunta. Igual, a minha irmã, de uma certa denominação, aí um dia a gente foi visitar um enfermo lá, aí ela me pediu para me levar a água que a igreja dela acredita, o sal, e para me dar a água para a pessoa, jogar o sal em cima da pessoa. Eu fiquei olhando para a cara dela e não fiz. Como se postar diante disso? Se eu fizer errado, se eu não fizer, o que você me diria? Olha, enfim, a verdade é que, e aí entra até aquela questão da misericórdia de Deus, né? Às vezes a pessoa está tão inocente naquela ação e ela acha ali, mas ela tem fé em Deus. Então a gente vê muitos milagres acontecendo em cima dessas coisas. Só que a pessoa ali ela está
ela tá criando uma mística que não existe. Ela tá criando ela tá achando que é a água com sal, mas não é a fé dela em Deus. É o amor. Então, eu acho assim, na medida do possível, se a gente puder evitar, porém, gente, e aí é uma coisa também que a gente precisa ter muito possa curar esse rim nesse momento. Cuidado de equilíbrio, sabe? Porque às vezes acontece você visitar a igreja de alguém. Muitas vezes você vai até pregar. A gente não vai chegar lá brigando com todo mundo. Desde que não seja uma heresia, uma coisa absurda, gente, deixa o pessoal. Se quer jogar água, deixa jogar, entende? A verdade é que a pessoa vai ser salgada, mas se ela for curada, não vai ser a água, vai ser a fé. Entende? Então, gente, é um cuidado que a gente tem que tomar para a gente não virar também ali aqueles. Agora, se a pessoa pergunta, ou der brecha, der margem, a gente dá a nossa opinião, aí a gente vem, irmã, eu tenho aqui uma matéria que chama hermenêutica. E aí a gente vai explica para aquela pessoa que não não são esses objetos ungidos que fazem, é a fé. Entende? Mas enfim, é tomar cuidado, porque senão a gente acaba machucando as pessoas, né? A pessoa está na inocência. Infelizmente, não é todo mundo que faz o que a gente está fazendo, né? Separar um tempo para estudar, para se aprofundar. É isso, irmão. Então, uma coisa que eu tenho feito, quando eu estou diante desses impasses, é lógico, desde que não seja uma coisa assim intolerável, né? Que tem coisa que não dá. Por exemplo, teve um músico aí que ele estava num evento cantando com os umbandistas, no mesmo culto. Estava cultuando junto com os umbandistas. Desculpa, não dá. Como é que eu vou cultuar junto com uma pessoa que está ali cultuando Satanás? Não tem como. Então não tem jeito. Né? Então tem coisa que não dá. Agora, nesses casos assim, a gente tenta, né, não ser agressivo. É igual assim, às vezes a pessoa muito humilde, ela fala alguma coisa errada e tem gente que já quer repreender na hora e expõe a pessoa às vezes ao ridículo. Então, não, chama depois ali, conversa com calma. É o cuidado, tá, Wesley? E muitas vezes assim, Espírito Santo, o que eu faço agora? Sabe? É isso, que não tem uma resposta pronta, né, para essas coisas. Mas é isso, na medida do possível, tenta não ofender, tenta não agredir, né? Se der para uma oportunidade de explicar para a pessoa, trazer esses esclarecimentos aí. Bom, gente, para a gente finalizar. Posso perguntar só uma coisa rapidinho? Pode falar. Assim, eu me converti na Quadrangular, né? Depois de um tempo eu fui para um outro ministério e voltei para a Quadrangular de novo. E muita coisa que eu ouvi era isso. Que tipo assim, nossa, mas você vai regredir, né? Agora você vai precisar por conta das campanhas, que a Quadrangular faz bastante campanha, né? E uma coisa que uma vez aconteceu comigo, não sou contra, participo, também faço, mas eu acho que é importante isso, ainda mais a gente que agora já está estudando, né? Tendo um conhecimento maior, aprendendo um pouco mais, de realmente instruir dessa forma que o senhor falou, de deixar claro para as pessoas que não que nem a gente teve uma campanha na nossa igreja mesmo do olhinho, né? Se você não tem aquele olhinho que foi da campanha, você não vai deixar de orar porque você não está com o olhinho que entregou lá e tal, né? Porque eu fui em uma igreja da Quadrangular mesmo, né? E na campanha, no final, você tinha que entrar no corredor. E isso aí me deixou meio assim. Eu falei, nossa, mas será que isso realmente seria necessário? Porque tinha que passar e passava a mão no negócio que o pastor colocou. Eu não lembro nem o nome da campanha, porque aquilo eu fiquei meio assim. Falei, nossa, mas eu achei assim, né? Vai dar fé de cada um. Só que eu falei, eu levei uma pessoa que nem era da igreja, que era católico. E aí, no final, a pessoa falou, nossa, mas isso daí é a mesma coisa que faz lá com o padre. Aí eu falei, meu Deus, né? E aí eu também não soube nem o que falar, porque eu falei, bom, aconteceu, estava na igreja, todo mundo viu, todo mundo passou, foi lá, tive que passar a mão no negócio lá que o pastor estava segurando. Então, assim, tem coisa que às vezes é meio que um exagero, parece que é tanto que as pessoas entendam e acaba ficando meio deturpado, assim, sabe? E aí eu nem sabia o que falar, eu fiquei quieto, não falei nada, foi em outra cidade, não foi Jacareí de verdade, foi numa outra cidade. Eu vim embora,
no silêncio, dirigindo, falando, nossa, olha só, né, estrelado aqui, não sei o quê. Nem toquei no assunto, porque se começasse a falar, eu não ia saber o que falar, o que responder, como argumentar, como falar, porque eu falei, bom, não tinha que falar, porque realmente aconteceu, né? Então, Mas então é complicado, João. É um estranho, né? Mas a leitura que a gente faz hoje é isso também. Muitos líderes aí, pastores, não tiveram essa preparação que nós estamos tendo. Então foram forjados ali dentro dessas campanhas mais extremistas aí, enfim. Só que e aí é uma coisa, eu diria assim, empírica. A gente vê que Deus, na misericórdia dele, ele trabalha, sabe? Mais a gente tivemos muita briga no ITQ sobre essa questão da pessoa que usa o talit, usa kippah. Eu vou ser sincero, gente. Aí é o meu posicionamento. Meu, quer usar? Que use, entende? Que acha bonito, tá na moda, enfim. Eu prefiro a pessoa usando um talit, um kippah e na igreja, né, buscando a Deus, fazendo algo de Deus. A única coisa que eu digo é, não diga que eu não vou ser salvo porque eu não uso, que aí tem que mostrar na Bíblia, entende? Não diga que eu não vou ser abençoado porque se bem que a gente que é meio calvo, né, se põe assim, né, dá um charme, né, gente? Mas né, não diga que a unção está atrelada a isso, porque eu não vejo, à luz das escrituras, é, uma base. Agora, enfim, eu já vi pastores dizendo, é que eu fiz um voto a Deus, e quando eu uso o kippah, isso me lembra do voto que eu fiz, ok, né? É uma coisa da pessoa. Então, gente, o que que e aí eu acho que é uma coisa, um cuidado para a gente, não é muito fácil a gente lidar com essas coisas, né? Mas acho que o cuidado é isso, não vamos entrar em brigas desnecessárias. Se o camarada quer usar, usa. Enfim, não vamos ficar encrespando, né? Por mais Ufa, que a glória a gente, Deus. alguns Glória a Deus. concordem, outros não. Oi? Acho que caiu a conexão, hein? Vocês estão me ouvindo? Ufa, pastor, olha, é porque eu uso talent, mas é dessa maneira mesmo que eu penso, da nossa intimidade com Deus, sabe? É uma busca, uma separação, né? Aí na hora que você falou, eu falei, meu Deus, é minhas águas ungidas, campanha da igreja, mas eu entendo como também um instrumento, uma ferramenta que a gente pode também levar, né? Não deixar as pessoas sendo idólatras, né? Porque muitos estão sendo idólatras de objetos, né? Então, assim, por que eu falo isso? Porque eu tive uma experiência muito forte com Deus. Meu avô, ele era muito católico, católico mesmo, né? E antes dele falecer, a gente foi fazer uma oração para ele, e eu nunca vou. Deus falou para mim assim: faz o apelo para ele. Aí eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer o apelo para o meu avô? Né? Ele é tão católico, mas respeita todas as religiões. E aí, na hora, a estratégia que Deus me deu foi o que ele mais fazia, de pegar aquela água e colocar em cima da televisão, sabe? A água benta que eles falam. E aí eu chorei lá na cozinha e Deus falou assim, agora você vai falar para ele que eu sou a água, a verdadeira fonte de água viva. E se ele aceita essa água. Então foi uma experiência muito forte que eu tive porque ele aceitou. E a partir daquele momento, daí eu fiz o apelo para ele. Eu falei, vô, isso é o que eu tenho de melhor, a melhor água da vida que eu tenho. Então, se o senhor quiser, tá aqui. E ele aceitou. E ali, quando ele aceitou isso, passou 9 meses, o Senhor o recolheu.
E assim, ele foi salvo para honra e glória do Senhor. Então foi uma estratégia que Deus me deu. Não que o poder estava na água, mas foi a maneira que o Senhor me deu ali de, né, tocar o coração. Então, é igual, a gente não se apega mesmo nesses instrumentos, nesses objetos, mas é uma ferramenta, né? As campanhas da Quadrangular Águas que Saram, Águas Ungidas, a gente vê muito isso nas tardes da bênção, né? Então, assim, só que muitas pessoas confundem mesmo, né? Então, eu queria compartilhar com vocês isso. Não E é o isso. Marco sabe que sou de Então, Israel, né, na verdade, né, Marco? Eita glória! não, então, mas ó, Meu sonho é pisar na Terra Santa, gente. não, e é uma coisa boa, sabe? A ir a quem puder ir, sabe? É emocionante. Você poder ir a um lugar que Jesus, né, passou. Ó, que emocionante. Só que é isso, né? É importante ter a consciência de que a oração que é feita lá tem o mesmo efeito da oração que é feita aqui. Então é mais isso, gente. Agora, minha opinião, não sou contra campanhas, entende? Eu não sou contra símbolos, é o que eu falei. A gente tem que ter muita cautela, porque realmente essas coisas estimulam a fé das pessoas. Eu não sou contra. Agora, eu sou contra o não esclarecimento. É o que eu falei, a pessoa que abre a Bíblia no Salmo 91 e, meu, o diabo não entra na minha casa porque tem o Salmo 91 aberto aqui. Então, esse é o cuidado que a gente tem que tomar. E, como estamos estudando, é a informação que nós temos que compartilhar, certo? Então, eu tenho ali, sim, eu estou na campanha e tem coisas que vão instigar a minha fé, tem coisas que vão me lembrar. Então, hoje você tem até aplicativo para lembrar de orar. Mas você pode ter um quadro, né, por exemplo, na casa da minha mãe tem um quadro assim: nessa casa não se fuma porque servimos ao Senhor. Ótimo. Fica a dica para qualquer pessoa que entrar lá. Entende? Então, essas coisas são válidas. O que a gente não pode incorrer é isso. É achar que porque você colocou um objeto ungido, o diabo não entra. Não. O que impede o diabo de entrar é a nossa comunhão com Deus. O que impede, o que traz a bênção, a vitória, é o nosso relacionamento com Deus. É isso. Agora, os símbolos podem nos lembrar. Então, assim, a minha opinião, eu não sou contra, e eu vejo muito isso na Bíblia, olhando ali as ações dos profetas. Nós vemos, por exemplo, no Novo Testamento, por exemplo, Ágabo profetizando sobre o que iria acontecer. Então, depois, se você fizer um estudo aprofundado, você vai ver que tem sim muito desses simbolismos para estimular a fé das pessoas, tanto no Antigo quanto no Novo. Tá? Agora, é isso, é mais tomar esse cuidado para a gente não entrar nem na magia, que é onde a gente cria a ideia de que fez o ritual, o milagre acontece, e nem no fetiche, que é a ideia de que se você tiver um objeto, por exemplo, eu vi uma denominação há um tempo atrás que eles estavam falando sobre você tem que pôr na porta da sua casa o mezuzá ungido de Israel. Porque se você colocar o mezuzá ungido de Israel, o diabo não entra, ele não passa pela porta da sua casa. E era caro ainda, sabe, o mezuzá de Israel. Você tinha que pagar uma grana para ter tava mais fácil você pagar pro diabo para ele não entrar do que você comprar o mezuzá. Então, gente, são coisas que, entende? Não tem uma base, uma fundamentação bíblica para que seja feito. Bom, até aí a gente está tranquilo? Deu para entender? Alguma dúvida? Só para a gente
Marcão, você foi muito assertivo e é o assunto agora, entende? Não, não, você mandou bem, é o assunto de agora. Então, nós já vamos entrar aí nessa seara aí de como evitar isso. E assim, gente, é uma coisa que a gente, se a gente utilizar, é o que eu falei, há 30 anos atrás existia uma certa dificuldade, hoje está muito mais fácil. Então, vamos lá, deixa eu compartilhar aqui para a gente poder encaminhar. Eu também. A gente que é de fábrica, a gente tem muito isso. Eu morro de medo também, ô Marcão. É, não é isso mesmo. Mas, ó, principais ferramentas do exegeta. Bom, gente, a primeira ferramenta, e essa é a Bíblia. E aí eu queria, gente, aqui, vou até voltar aqui, corta para mim, câmera, por favor, corta para mim de novo. Ah, não tem como, gente. A gente tem que estudar a Bíblia, mas assim, uma coisa que eu queria lançar, um desafio para todos nós, é: você precisa ler pelo menos uma vez, mas de preferência mais do que uma, mas pelo menos uma vez a Bíblia inteira. Ó, se nós lermos 3 capítulos por dia e nos finais de semana lermos 4, a gente lê a Bíblia em um ano. Eu sempre estudei a Bíblia a minha vida toda, sabe? É, pegava ali, vou ler, estudar o livro tal, mas eu confesso para vocês, no ano que eu peguei ali para ler a Bíblia toda, depois que eu fiz isso, a minha mente abriu. Por quê, gente? Porque assim, aí você consegue, não é aquela leitura de estudar, é aquela leitura de conhecimento, para você conhecer o texto geral. Se você for ficar meditando no texto, você não acaba, você não consegue ler a Bíblia. Aquela leitura para você ter o conhecimento das Escrituras. Então, isso abre muito a nossa mente. Porque aí você começa a descobrir assim, é até engraçado. Olha, essa música que eu canto saiu desse texto. Olha, aquele ditado que eu achava que era popular, na realidade foi esse profeta que falou. Então, é uma coisa muito válida e não é tão difícil, sabe? Exige uma disciplina, onde você. É claro que dá para ler em bem menos tempo, mas pegando assim um caso de uma leitura anual, 3 versículos por dia, 4 aos finais de semana, no sábado, 4 no sábado, 4 no domingo, você lê a Bíblia toda. Porque isso nos ajuda muito. A leitura da Bíblia, ela é o mais importante de tudo. Sabe? Eu sei que a vida é corrida, é difícil, mas, por exemplo, esse ano que eu peguei para ler a Bíblia toda, eu li todo o Novo Testamento no ônibus voltando da fábrica. Todo dia eu pego aí, eu gasto aí 40 minutos na volta, no retorno, tem claridade. Então eu aproveitei. Ao invés de eu dormir no ônibus, vou ler. Então, às vezes você acha uns 15, 20 minutinhos ali no seu dia que dá para você aproveitar, coloca a leitura da Bíblia. Isso vai abrir a sua mente. Por exemplo, agora, recentemente, eu peguei e li os 4 evangelhos, que é uma coisa que eu faço sempre. Cada vez que eu leio, abre a mente. Então, agora, nos próximos dias, eu quero ler todo o restante do Novo Testamento. Depois eu volto lá no Antigo. Pessoal, comecem pelo Novo. É a melhor coisa que você faz. Leia primeiro o Novo Testamento, começa ali nos Evangelhos, vá até Apocalipse, depois você volta lá em Gênesis, você vai ver que fica muito mais fácil. Porque o Novo Testamento, ele explica o Antigo. Então, quando você já lê a explicação, quando você vai lá no Antigo, as coisas já se encaixam de uma forma muito tranquila. Só que essa leitura é a leitura de conhecimento, não é a leitura para você ficar meditando. A que você vai meditando é que você vai usar a hermenêutica e a exegese. Vamos lá. Só para finalizar. Estou acabando já, gente. Uma coisa que nos ajuda muito é um dicionário bíblico. Então, gente, o dicionário bíblico, ele vai nos auxiliar
Porque por mais que você seja uma pessoa culta, a gente não sabe tudo. Tem palavras que às vezes a gente não conhece. E o dicionário bíblico, ele vai nos dar ali a informação real, a informação correta sobre aquela palavra que a gente está tentando interpretar. Então, quando eu pego um texto, eu vou ter o dicionário do lado, porque essa palavra aqui eu não compreendo. Opa, bora lá. Eu vou descobrir o que significa isso. Outra coisa, o dicionário comum. Porque muitas vezes nós esbarramos, e eu vejo isso acontecendo com muitos pregadores. A pessoa esbarra na língua portuguesa. E é um problema do brasileiro, que o brasileiro nós temos essa dificuldade. Então, o dicionário comum, ele vai nos auxiliar na interpretação do texto em português mesmo. Ele nos dá uma capacidade de compreender melhor o que nós estamos estudando. Porque tem palavras ali que a gente não lembra. E às vezes você conhece a palavra, mas quando você olha no dicionário, você vê que é muito mais ampla do que o que a gente imagina. Uma outra coisa, uma concordância ou chave bíblica. Deixa eu voltar aqui um pouquinho para mim aqui. Concordância ou chave bíblica. O que é a concordância? Algumas Bíblias vocês vão perceber que tem notas ali no rodapé, que são as referências a textos paralelos. Então você está lendo, por exemplo, os evangelhos sinóticos. Você está lendo uma história que tem em Mateus, aí você vê lá que essa história aparece também em Marcos e também aparece em Lucas. E já tem ali as referências. Por que isso é útil? Porque isso vai te ajudar a conhecer melhor sobre o assunto que você está estudando. Você vai ver que existem outras referências tratando do mesmo assunto e, ao longo das escrituras, uma referência complementa a outra. Quer ver uma coisa que eu estava estudando, antecipando já para vocês, é a matéria Evangelhos. Quando você estuda a crucificação de Cristo, você percebe que, não vou lembrar agora qual dos evangelhos, mas um dos evangelhos ele diz assim, que os ladrões começaram a praguejar contra Jesus. Então o texto deixa ali, o evangelho diz, olha, os dois ladrões criticaram Jesus. Só que quando você lê os outros evangelhos, você percebe que em um determinado momento, um daqueles ladrões muda de ideia. Então, se eu ler só um evangelho, só o texto só em um lugar, eu acho que eles só criticaram. Se eu leio só no outro lugar, eu acho que um não criticou. Agora, quando eu leio os dois, eu vejo ambos criticaram, mas um, em algum determinado momento, caiu em si e se arrependeu. Então, quando eu pego uma concordância, ela vai me levar a diferentes textos que tratam do mesmo assunto e isso facilita a minha compreensão. Quer um exemplo? Pegue o termo pedra, que eu falei para vocês lá no começo da aula, pedra angular. Você vai ver a quantidade de citações aludindo a Jesus como a pedra angular. A pedra que os edificadores rejeitaram. Você vai lá no Antigo Testamento e você vê que uma pedra, quando você tem lá a visão da estátua de Nabucodonosor, uma pedra vai destruir, né, os reinos. Então você começa a linkar uma coisa com outra e fala, opa, olha, isso se encaixa aqui, isso se encaixa aqui. É um negócio assim surpreendente, porque você começa a descobrir que a Bíblia ela se encaixa do Gênesis ao Apocalipse. E assim, gente, é surpreendente mesmo. E a concordância bíblica e a cadeia temática, que é também assim, a cadeia temática, ela pega um tema e vai trazendo as referências que tratam daquele tema para você. Então, por exemplo, você vai pregar sobre o sangue de Cristo. Você vai pegar uma cadeia temática que fala sobre sangue. Lá vai trazer todos os textos da Bíblia que falam sobre sangue.
Então, você vai lá no Antigo Testamento e você vai poder estudar os sacrifícios dos cordeiros, dos novilhos, e você começa ali, olha, você pega ali, ó, sem derramamento de sangue não há remissão de pecados, no Antigo Testamento. Aí daqui a pouco você vai lá para o Novo Testamento e você começa a ver ali que o Cordeiro Santo de Deus derramou o seu sangue. Aí você vai lá em Hebreus, né, ofereceu um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. Aí você continua estudando, o sangue de novilhos e bodes era insuficiente para perdoar pecados, mas o nosso sumo sacerdote ofereceu de uma vez por todas, um sacrifício eterno, um sacrifício perfeito. Aí você começa estudando os diferentes textos que tratam do sangue, você começa a entender quando a Bíblia fala que Jesus ele é o cordeiro morto desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo já tinha um plano de redenção e esse plano passava pelo sangue de Cristo que ia ser derramado na cruz do Calvário. Aí você começa a entender que todo aquele ritualismo do Antigo Testamento, todos aqueles sacrifícios apontavam para um único sacrifício que iria acontecer, o sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Se você vai falar sobre o sangue, vocês estão entendendo como fica fácil? Você tem base, você tem respaldo, você tem, sabe, ali propriedade para falar. Por quê? Porque a cadeia temática te levou aos textos que tratam do tema. Uma outra coisa, gente, para a gente, só para não, só voltar aqui na tela, só para não deixar de falar nada, enciclopédias. Hoje há uma grande quantidade de enciclopédias que nos permitem entender melhor questões do texto que nós vamos ministrar. Então, você pega uma enciclopédia bíblica, eu vou pregar sobre o sangue de Cristo. Então você entra lá na enciclopédia e vê lá, sacrifício vicário. Eles já vão trazer para você ali como que funcionava o sistema sacrificial do Antigo Testamento, qual a relação disso com o Novo, está tudo detalhado. Como que era o pano de fundo cultural, como que os termos em hebraico, os termos em grego, está tudo mastigadinho. Então você vai na enciclopédia e você estuda, você vê em que cenário aquilo foi escrito, para quem que foi escrito, por que foi escrito, qual o resultado daquilo que foi escrito, aonde se cumpriu tal profecia, tá tudo lá. Então são recursos que você, por exemplo, esse final de semana eu preguei, acho que foi sábado na igreja, eu falei sobre um símbolo do Espírito Santo, o azeite. Então, se você vai na enciclopédia, você põe lá azeite, você vai ver ali vários textos respaldando a afirmação de você dizer que é um dos símbolos que pode ser usado para o Espírito Santo. Você fala com propriedade. Uma outra coisa, comentários bíblicos. Então, nós que estamos aqui estudando a palavra de Deus, não podemos, e aí é a questão da humildade, não podemos deixar de considerar que centenas de homens santos de Deus vêm estudando a Bíblia durante toda a era da igreja. E isso hoje está à nossa disposição e não é um investimento tão grande. Por exemplo, eu estou aqui com a Bíblia de estudo John Wesley. Então, John Wesley e a sua equipe ali separaram um tempo, meditando no texto, e eles colocam comentários. Olha, esse texto aqui fala sobre isso. Ele já traz ali uma ideia, uma revelação de Deus que ele teve sobre o texto. Aqui, por exemplo, ó, eu estou com uma outra Bíblia, que é a Bíblia Aplicação Pessoal. São vários estudiosos das Escrituras que estudaram o texto e já colocaram ali, né, uma explicação, um pano de fundo cultural, histórico. Então, quando eu vou estudar um texto,
eu tenho esses recursos que são a Bíblia, que é o principal. Opa, a Bíblia, ela foi traduzida do hebraico, do aramaico e do grego, certo? E quando se tem uma tradução, você tem a palavra original e ela pode ser traduzida de diferentes maneiras. Então, o primeiro recurso é a Bíblia. Só que eu posso pegar o texto e eu faço isso, tá, gente? Normalmente eu pego o texto, eu tenho usado muito a Nova Almeida atualizada. Mas eu sou apaixonado pela tradução antiga. Então eu vou lá na Almeida, Revista e Corrigida e leio. Aí eu pego o mesmo texto, vou na Nova Versão Internacional e leio. Aí eu pego o mesmo texto, vou na Nova Tradução na Linguagem de Hoje e leio. Por quê? Porque são diferentes traduções e cada tradutor, ele muitas vezes ele traz o texto de uma forma e às vezes fica uma tradução complementa a outra. Você consegue compreender na totalidade. Por exemplo, eu estou aqui, ó, no meu celular, eu estou com um aplicativo que eu recomendo para vocês, chama Bíblia JFA Offline. Bíblia JFA Offline. Então, por exemplo, enquanto eu tenho a Almeida Revista e Corrigida, que vai falar, por exemplo, vai trazer termos como mancebo, varão, varoa. Eu vou na Nova Versão Internacional, ao invés de falar mancebo, vai falar jovem. Ao invés de falar varão, vai falar homem. Eu vou, enquanto na Nova Versão Internacional, que já é uma versão mais contemporânea, fala bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Eu pego uma outra tradução, por exemplo, na linguagem de hoje, ou uma outra tradução, ao invés de trazer homem, porque na realidade quando a Bíblia fala bem-aventurado o homem, ela não está dizendo necessariamente o homem. Então eu já tenho algumas traduções que vão trazer bem-aventurado é a pessoa que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque tem pessoas que têm dificuldade, ele acha que é um dever do homem. Não, é o dever de todo mundo. E aí, quando eu uso essas diferentes traduções, fica fácil de compreender o texto. E assim, gente, no celular, no bolso e de graça. Essa versão minha aqui, eu ainda comprei. Eu paguei R$9, gente, no aplicativo. R$9. E eu tenho aqui, ó, Almeida Corrigida Fiel, Almeida Revista Atualizada de 1993, Almeida Revista Corrigida de 1969, Almeida Revista Corrigida de 2009, Nova Almeida Atualizada, Almeida Edição Contemporânea, Almeida século XXI, Nova Bíblia Viva, Nova Tradução na Linguagem de Hoje, Nova Versão Internacional, Nova Versão Transformadora, King James, Almeida Antiga, Almeida Recebida, e eu vou comprar ainda a Mensagem, que é uma outra tradução mais contemporânea ainda, que é muito. Então vocês estão vendo, quando você pega um texto para estudar, leia em algumas traduções, já vai abrir a sua mente. Quer ver um exemplo? Só para a gente finalizar a aula. Mas ó, vocês estão percebendo como não é difícil. Quer um exemplo? Um texto conhecido de todos nós. Imagina que você vai pregar sobre o Salmo capítulo 23. Meu, a gente cresceu. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Dá até medo pregar textos assim, que são tão conhecidos, não é mesmo? Mas aí você pega aqui, por exemplo, só um exemplo, você pode ter a Bíblia que você quiser. Eu estou com a Bíblia de John Wesley, eu até deixei separado aqui. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Olha que legal, aqui no rodapé, ele já está falando aqui sobre o capítulo. O que isso significa o repousar, né?
ele me faz descansar, leva-me a... Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me às águas de descanso. Olha, repousar. Descansar ao meio-dia, como era costume naqueles países de clima quente, descansar ao meio-dia era um costume naqueles países de clima quente. Verdejantes, nos quais há deleite e fartura de provisões. Ó, já está trazendo, já está explicando para mim aqui. Ó, por amor do seu nome, não por mérito meu, mas por glória da justiça dele, fidelidade e bondade dele. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Aqui, ó, duas palavras que denotam a mesma coisa e se referem ao cuidado de Deus sobre ele como pastor. E aí continua trazendo pequenas explicações sobre o capítulo inteiro. Opa, já me deu um norte na minha pregação aqui. Eu já não vou falar bobeira, eu já estou vendo sobre o que o texto fala. Ah, mas eu vou dar mais uma olhadinha aqui na minha Bíblia, aplicação pessoal, porque eu vou pregar no culto da igreja, né? Então eu vou ver o que o outro comentarista aqui falou. Aqui, ó, eu tenho toda uma explicação. Olha a explicação que eu tenho do Salmo 23 aqui. Ao descrever o Senhor como um pastor, Davi escreveu a partir da sua própria experiência, porque passou os primeiros anos de sua vida cuidando de ovelhas. Opa, já mudou a forma como eu leio o texto. É um pastor falando a respeito do atributo de um pastor. O Senhor, Davi era pastor, mas olha o que ele está falando, o Senhor é meu pastor. Na condição de pastor, ele proveu as necessidades das ovelhas que ele cuidava. Inclusive, quando a gente estuda a história de Davi, nós vemos que ele era um pastor acima da média. Ele era um pastor que enfrentou um urso para salvar as ovelhas. Ele era um pastor que enfrentou um leão. E aí Davi, que era um pastor acima da média, ele está falando agora do pastor dos pastores. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos, guia-me mansamente às águas de descanso. Quantas vezes Davi não deve ter levado o rebanho dele para passar em verdes pastos? Quantas vezes não deve ter levado para beber água, para descansar? E aí, já abre a sua mente. Vocês estão vendo, gente, como vai ficando fácil você entender? É um pastor falando de pastor. Um pastor que defendia as ovelhas com todas as suas forças, falando dos pastores. Aí, se você quer aprofundar um pouquinho mais, você vai na enciclopédia bíblica e você vai estudar sobre a ovelha. Você vai descobrir que as ovelhas, elas são um tipo de animal totalmente desprovido de capacidade de defesa. Fala para mim, que mal que uma ovelha pode fazer para alguém? É um animal que depende totalmente do pastor. Não bastasse isso, se você for estudar, você vai descobrir que as ovelhas são animais míopes. Eles têm uma visão limitada. Aí você começa a estudar. Vamos estudar sobre o bordão, o cajado do pastor. Por que o bordão, o cajado do pastor, ele tem ali aquele arco? É porque muitas vezes o pastor precisa puxar a ovelha. Porque como ela tem essa visão limitada, é uma forma de preservá-la, de trazê-la para perto dele. Sabe aquela ovelhinha no cega, que de repente está desviando e está indo para cair no abismo? O pastor vai lá e puxa. E isso você vai achar numa enciclopédia, trazendo essa informação. Opa, os riscos que um rebanho tinha, os lobos, os predadores, o pastor, ele precisava estar comprometido com a ovelha. Então, a gente começa, quando esses recursos, vocês estão percebendo como, quando eu estudo a Bíblia nessa perspectiva, eu vou ter tanta informação que eu não vou precisar ficar colocando a minha visão. Eu vou fazer o que a Bíblia diz. Eu vou trazer o princípio, o preceito que a Bíblia diz.
Aí eu vou pregar sobre o Salmo 23, que o pessoal fala, esse texto é conhecido. Mas quando eu começar a explicar sobre a ovelha, sobre a dinâmica da vida do pastor, a habilidade de um pastor, por exemplo, né, você vai estudar sobre um pastor, você vai descobrir que eles eram tão hábeis no manejo de uma funda, que eles conseguiam atingir um objeto a dezenas de metros de distância. E pensa bem, o pastor tinha tempo. Ele ficava ali, ele e as ovelhas. Então era muito tempo para praticar. Uma funda na mão de um pastor era uma arma poderosa. Ele desenvolvia muita habilidade. Aí você começa a pesquisar, você começa a estudar, você pensa, Davi, né, falando sobre o pastor, aí você pensa em Davi lutando contra o leão. Aí você começa a pensar, qual a plateia de Davi quando ele enfrentou o leão? Qual a plateia de Davi quando ele enfrentou o urso? Opa! A única plateia que ele tinha ali era uma plateia que fazia bé, bé. Ele enfrentou tudo isso no anonimato. Aí você vai ver o texto que Deus fala, Davi, eu te tirei de trás das malhadas. Tudo isso, gente, está nos comentários, está na enciclopédia, está nas traduções da Bíblia, está nos dicionários. Aí você vai orar a Deus e o Espírito Santo vai te direcionar. Olha, enfoque o comprometimento de Davi com as ovelhas. Enfoque a providência do pastor para as ovelhas. Enfoque a mesa que Deus prepara na presença dos inimigos. Enfoque o Deus que proveu o necessário, não o que a gente quer, mas o que a gente precisa. Enfoque o descanso e o refrigério que Deus nos dá nos momentos de dificuldade, nos dias de calor, nos dias de verão. Aí é o Espírito Santo que vai te nortear sobre qual foco. Mas vocês estão vendo a quantidade de informação que a gente consegue extrair só estudando, só lendo? Então, se eu quero me tornar um expositor hábil da palavra de Deus, eu tenho que trabalhar. É estudo. É gastar tempo. Às vezes as pessoas vêm e falam, oh, que pregação bacana que esse pastor fez. Esse pastor gastou tempo. Ele estudou. Sabe? Pregação boa, gente, às vezes são pregações que demoram semanas ali, Deus trabalhando no seu coração. Você estuda aqui, você lê aqui, você olha ali, você lê um comentário aqui, você lê um comentário ali, você jejua, você ora, e Deus começa a te trazer revelação, e a forma como você vai transmitir. E cuidado, né? Humildade. Porque aí você vai pegar e vai transmitir o conteúdo da palavra de Deus. Para finalizar, gente, deixa eu colocar aqui para vocês. Só para a gente fechar. Vamos lá. Deve existir previamente um sincero interesse em se conhecer a vontade de Deus. Então, assim, Deus, Espírito Santo, eu quero a vontade de Deus. E também a disposição de obedecer deve ser a maior e mais importante motivação do trabalho hermenêutico. E aqui a gente finaliza, gente, trazendo isso. Porque quando você vai estudar a Bíblia, você não estuda a Bíblia simplesmente porque você vai pregar a Bíblia para as pessoas. Você estuda a Bíblia porque você primeiramente vai pregar a Bíblia para você. Então você, só do Salmo 23, gente, só aqui dá uma quantidade absurda de pregações. Só que cada pregação são várias verdades que você vai se apropriar para você primeiro. Você vai pegar para você, para que depois você possa transmitir para os outros. Então Deus, ele trata com você e depois isso passa para os outros. Não é difícil.
porque os recursos estão à nossa disposição. O que eu diria para você, você não precisa fazer grandes investimentos. Ó, é um aplicativo de celular. Uma outra coisa que nós vamos falar em outras aulas, eu estou com o aplicativo do meu computador, que ele traz o original, você passa o mouse em cima, ele já traz o original em grego. Então, às vezes, eu quero interpretar com mais profundidade um texto, eu dou uma olhadinha na palavra, em algumas palavras no grego. Por quê? Porque muitas vezes a palavra foi traduzida para uma palavra no português, mas quando você vai lá no grego, a palavra tem um significado mais amplo. Ajuda a enriquecer a sua mensagem também. Então, o que eu diria para você, e para você não, para todos nós, eu vou pregar um texto, por mais simples que seja. Vou pregar sobre Jesus no barquinho. Leia o texto. Converse com o texto. Leia várias vezes. Leia em várias traduções. Olha na enciclopédia o que fala sobre o barquinho. Olha no dicionário aquela palavra que você teve dificuldade. Leia os comentários. Ore a Deus e aí você monta seu esboço. Opa, esboço é assunto para aula de quarta-feira. Essa aula que só trata sobre como extrair o conteúdo. Na aula de homilética, vocês vão entender como se monta um bom esboço. Pessoal, desculpa aí, a gente passou um pouquinho do horário, mas a ideia era fechar o assunto. Tá? Semana que vem a gente continua aí, em nome de Jesus. Alguém quer tirar aquela super foto para a gente registrar aí? Depois manda no grupo para a gente, por favor. Mas manda, tá? Manda, eu vou colocar meu tablet. Na próxima aula eu vou tirar com o tablet, tá? Eita, Tá bom. glória! Tirou? Eu tô segurando aqui, ó. Ele tá Ótimo. filmando a gente, na verdade. O Breno não pôs ainda, hein? Pessoal, só uma coisinha. Vocês perceberam como é fácil? Como o recurso está à nossa disposição? Muito Deu para perceber fácil. isso? Tá tudo mastigado. A nossa geração, ela tem a obrigação de fazer um bom trabalho, porque, gente, tá tudo à nossa disposição. E o principal, nós temos a graça de Deus. A graça de Deus. Entende? Esse é o principal. Então, gente, olha, tá tudo à nossa disposição. É o que eu falei, vira essa chavinha. Tira da sua cabeça que é difícil. Não é difícil. Está à nossa disposição, é só a gente aprender realmente a usar essas ferramentas, e é o que nós vamos estar falando aí ao longo das próximas semanas. Pessoal, foi um prazer estar com vocês aí mais essa noite, que Deus abençoe a todos, e até a próxima, em nome de Jesus. Deus abençoe, viu? Fiquem com Deus. Glória, foi top, hein? Top! Muito bem. Alex, a fugida, meu, candelabro, arca da aliança. Gente, eu ainda vou na igreja de vocês de Alex, eu tô falando sério, gente. Eu vou. Tchau, pessoal, boa noite.